Olá, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui com você o tema como aprender mais e melhor. Existem duas condições essenciais para você aprender mais e melhor em qualquer contexto, independente da modalidade de ensino, se é presencial ou online. A primeira condição é a preparação mental e emocional. A segunda é a preparação técnica. Eu vou explicar agora cada uma delas. A primeira é a preparação mental e emocional, que diz respeito às bases do autoconhecimento, que é a autovalorização, que é acreditar que você é importante. A autoconfiança, que é confiar na sua própria capacidade. A automotivação é saber o que quer, o porquê você está estudando. E a autoestima é perceber e sentir-se adequado ou adequada para aprender, em qualquer contexto, independente da modalidade de ensino. Então aqui é a preparação mental e emocional, é uma condição fundamental para você aprender mais e melhor. A segunda condição é a preparação técnica, que diz respeito ao planejamento dos conteúdos, do tempo, do ambiente e estudar. Aqui você vai precisar usar uma série de estratégias e técnicas de leitura, de planejamento de conteúdo, do tempo, etc. Então essas são as duas condições fundamentais para você aprender mais e melhor, que é a preparação mental e emocional e a preparação técnica. Um ponto que é muito importante para você que está estudando, que ninguém vai estudar simplesmente por estudar, você tem um propósito, tem um objetivo, que é o fator motivacional que vai te mobilizar para que você possa estudar mais e melhor. Esse propósito é ele que vai, o objetivo, o fator que vai impulsionar você a agir para aprender. E esse objetivo ele tem que estar muito claro, porque ele que vai, digamos assim, ser o fator que vai ajudar você a enfrentar os desafios normais e naturais e superá-los, porque quando você não tem em vista por que você está estudando, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, você fica muito à mercê das circunstâncias. Então, o seu objetivo, ele que vai gerar a disciplina, ele que vai gerar o autocontrole. Então, isso é muito importante para você ter muita clareza. Para aprender mais e melhor, você precisa saber o seu motivo de estudar, qual é o seu porquê de estudar. Isso é um ponto muito importante. Dentro do aprender com mais e melhor, você precisa também, obviamente, de recursos. Os recursos mais importantes estão ligados exatamente aos recursos, digamos, de natureza mais subjetiva que eu falei anteriormente, que é a autovalorização, a autoconfiança, a automotivação e a autoestima. São as condições internas fundamentais, são recursos que estão à sua disposição. Você pode aprimorar e desenvolver, obviamente. Obviamente você vai precisar também de recursos externos, pode ser o material que você vai usar, seja o vídeo, seja a apostila, seja o livro, a teleaula, o vídeo, entendeu? Então você vai ter os recursos externos, a plataforma que você vai usar, o celular, o computador, o instrutor, o professor. São recursos que estão à sua disposição para que você possa alcançar o seu objetivo e aprender mais e melhor. Mas além de ter o objetivo, a clareza do objetivo, ter os recursos disponíveis, e se não tiver o recurso, você vai criar o recurso para que você possa aprender mais e melhor. Também a questão da estratégia. Estratégia é como aprender. Por isso chama como aprender mais e melhor. Tem a ver o como, tem a ver com a estratégia. E aqui eu estou falando de estratégia mental. Como é que normalmente, naturalmente, nós aprendemos? É vendo o conteúdo, seja através de um vídeo, seja através do livro, da apostila. Você tem um acesso visual ao material que você vai aprender. Você também pode ouvir o conteúdo através de uma gravação sua, ou você faz a leitura, ou você ouve o professor, o instrutor. Então, pelo canal auditivo, você aprende. É um outro canal. E outro canal é chamado sinestésio. Sinestésio tem a ver com a sensação, com o envolvimento, com a ação. Você vai estar aprendendo, vamos supor, se você está escrevendo, anotando,
Você está usando também o canal sinestésico, está fazendo, está agindo, você está envolvido também na atividade. Então, para aprender, você precisa usar essa estratégia que é como normalmente, naturalmente, nós aprendemos. Obviamente que tem alguém aqui que vai ter um ponto desse que é mais. Ela aprende facilmente vendo, ela precisa de imagem, ela precisa do conteúdo escrito, ela se sente mais confortável, adequada, assim. Tem pessoas que basta a palestra falar que ela já assimila bem. E o outro precisa estar envolvido na atividade, seja escrevendo, desenhando, etc. Então, mas essencialmente a estratégia é uma estratégia mental. Para aprender mais e melhor, você precisa ver, precisa ouvir e precisa se envolver, sentir aquilo que você precisa aprender e que é importante aprender. Então, isso é um ponto muito importante, ter clareza do objetivo, os recursos e a estratégia. A estratégia vai fazer você sair da situação atual para conduzi-la para alcançar o seu objetivo. Então, esse é um ponto muito importante. São os passos que você precisa dar para alcançar o seu objetivo. Vamos pegar a situação atual onde você estudava presencial na sala de aula, agora praticamente o seu aprendizado ele vai para a modalidade remota online. Então, o que mudou? Mudou a modalidade. Mas se você observar, essencialmente, permanece o seu objetivo, os conteúdos, os professores, instrutores, a escola que você, ou a instituição que você está inscrita, o tempo de estudar, o de concluir o curso, etc. Então, na essência, permanece a mesma coisa. Mudou a modalidade. E por isso que você precisa agora fazer o quê? Adaptar a nova realidade, porque o ser humano tem uma facilidade de se acomodar na situação. Acomodar no sentido não é negativo, no sentido de se adaptar ali, quer dizer, acomoda, aquilo você tem toda uma previsão de uma rotina, porque esse padrão, quando você está acomodado, você cria um padrão, e o padrão anterior é o presencial, então tem uma rotina. Então você segue aquela rotina, então você está acomodado nessa dinâmica. Quando muda a modalidade, você tem que fazer o quê? Você tem que adaptar. Você sai do padrão atual, que era o padrão presencial. Tinha gente também que já fazia o remoto. Então, tudo é uma adaptação. Quando você está numa situação atual e precisa para uma situação diferente, você vai fazer o quê? Você vai ter que desadaptar. Isso gera um desconforto, porque a mudança ela provoca um desconforto. Porque nós somos seres de hábito. Nós estamos acomodados naquela situação e ela é confortável, ela é previsível. Aí quando ocorre algum fator que tira você daquela acomodação, daquele padrão, isso gera um desconforto, porque você precisa agora adaptar. Mas um ponto que é importante, que é favorável, sobretudo para a maioria das pessoas, que por isso que é fácil adaptar, porque a maioria das pessoas já domina as tecnologias de comunicação, seja o celular, seja o computador. E se ainda não domina, é uma grande oportunidade, uma belíssima oportunidade para aprender, para dominar. Então esse é um ponto importante. Então, na essência, mantém a mesma coisa. Agora, o que mudou foi a modalidade que você precisa adaptar para que você possa alcançar o seu objetivo. Veja que isso é importante quando eu falei de você ter o foco no objetivo. E para superar o desafio atual, precisa assumir o comando do objetivo. O seu objetivo pode ser profissional. Então, isso é um fato importante. O fator motivacional é que vai permitir você fazer a adaptação. Porque você vai adaptar para alcançar o seu objetivo. Por isso tem que ter clareza do objetivo, do propósito pelo qual você está estudando. Você tem o poder, o ser humano, de modo geral, tem o poder de potencializar as dificuldades. Aí você vai focar no problema, mas também o mesmo poder de criar a solução. Então, focar na possibilidade para adaptar a nova situação. Então, você pode usar esse poder mental que você tem para potencializar a dificuldade. Quanto mais você coloca o foco no problema, você vê que amplifica, intensifica o problema. Você pode usar o mesmo poder mental para criar a solução, que é focar na possibilidade para adaptar a nova
realidade e criar uma nova situação. Então, o ser humano tem essa capacidade extraordinária de superar os desafios, quer dizer, de se adaptar. Essa capacidade é que ele permite criar as condições para garantir a sua vida. Isso em toda a trajetória da história do ser humano é assim. É só observar as condições de vida que o ser humano enfrentou e foi superando. Por isso é importante libertar-se da mentalidade de coitado ou de coitada, de vítima da situação. Porque você tem todo um potencial agora precisa ser canalizado para criar as condições para você atingir o seu objetivo. Então veja como que é importante o como aprender mais e melhor. Então pressupõe essas duas condições, que é a preparação mental e emocional e a preparação técnica. Se você quiser saber mais como aprender mais e melhor, eu criei um curso chamado Aprender para Vencer, e aí eu utilizo o método que eu criei, que é o método 2Ps de aprendizagem, onde você vai ter mais informações de como realmente aplicar esses 2Ps, que é o P da preparação mental e emocional e a preparação técnica. Então são 34 aulas para você ter toda essa informação para que você possa criar uma nova capacidade, desenvolver sua capacidade, seu potencial de aprender mais e melhor. Eu solicito a sua gentileza de compartilhar essa informação com familiares, amigos e colegas, e muito grato pela sua atenção.